Você acorda todas as manhãs com boas intenções. Diz para si mesmo que hoje será diferente. Hoje você finalmente vai se recuperar, sair na frente, assumir o controle. Mas ao meio-dia, você já está se afogando novamente em pensamentos dispersos, tarefas inacabadas, promessas que não consegue cumprir, sonhos que não consegue alcançar. E a verdade que você não admite em voz alta é esta: você não está fracassando por falta de talento ou oportunidade. Você está fracassando porque sua vida não tem estrutura, sem ordem, sem um sistema sagrado para conter o caos. As grandes mentes que moldaram a história não tropeçaram na grandeza. Elas a construíram, tijolo por tijolo, através da disciplina diária da organização. E hoje vou mostrar exatamente como elas fizeram isso e como você também pode. Assista até o final, inscreva-se e lembre-se: a verdadeira mudança começa agora. A primeira hora do seu dia não é apenas tempo, é o projeto para tudo o que vem depois. A maioria das pessoas entrega suas manhãs à reação, o telefone, as notícias, o ruído de um mundo que não se importa com seus sonhos. Mas a mente organizada sabe que não é assim. Ela sabe que a clareza se constrói no silêncio, que o propósito é plantado antes do sol nascer e que a vida que você deseja para amanhã é moldada pelo ritual que você honra hoje. Você abre os olhos e imediatamente busca uma distração. Mensagens, notificações, os problemas urgentes de pessoas que dormiram enquanto você sonhava. E nesse único movimento, você já perdeu. Entregou as rédeas do seu dia a forças externas. Tornou-se passageiro em um veículo que deveria dirigir. Amanhã não é uma contagem regressiva para obrigações, é um canteiro de obras. E você é o arquiteto. E se você começasse diferente? E se a primeira voz que você ouvisse a cada manhã fosse a sua própria e não a do mundo? E se você se desse 20 minutos de silêncio antes da tempestade, 30 minutos para movimentar o corpo antes que ele enrijeça sob o estresse, 10 minutos para nomear a única coisa que mais importa hoje, não 10 coisas, uma. Porque a mente dispersa tenta fazer tudo e acaba não retendo nada. A mente organizada escolhe. Ela se compromete. Ela constrói. Os mestres compreendiam isso instintivamente. Eles não esperavam que o mundo os despertasse. Eles despertavam a si mesmos. Criavam manhãs que alimentavam suas mentes em vez de esgotá-las. Construíam o dia à sua imagem, não à imagem do caos. E faziam isso todos os dias, sem negociação, sem exceção. Porque sabiam algo que você está apenas começando a aprender. É na manhã que as batalhas são vencidas ou perdidas. Não à tarde, quando a fadiga se instala. Não à noite, quando a força de vontade se esvai. Nas horas tranquilas e indefesas, antes que o mundo faça suas exigências. Você acha que não tem tempo para isso. Acha que está muito ocupado, muito atrasado, muito sobrecarregado. Mas isso é uma ilusão. Você não está muito ocupado. Você está reagindo demais. Você vive em constante estado de resposta, apagando incêndios que não começou, correndo atrás de prioridades definidas por outros. E o preço dessa vida é tudo o que você diz querer. Uma manhã organizada não toma tempo. Ela o cria. Ela devolve a você a única coisa que você pensava ter perdido para sempre: o controle. Então amanhã, quando o alarme tocar, não pegue o telefone. Pegue você mesmo. Sente-se em silêncio. Respire o silêncio. Anote a coisa mais importante que você realizará antes do pôr do sol. E então proteja essa intenção como se fosse o último pedaço de terra que você possui. Porque é. Amanhã é sua. A questão é se você a reivindicará ou a entregará antes mesmo de sair da cama. Pensamentos que vivem apenas na sua cabeça são fantasmas. Eles te assombram, te confundem e desaparecem quando você mais precisa deles. No momento em que você pega uma caneta e coloca a mão no papel, você transforma o caos invisível em ordem visível. Escrever não é apenas uma tarefa. É um ato sagrado de compromisso. Diz ao universo e ao seu próprio espírito vacilante que você está falando sério. Que você escolheu uma direção em vez de se deixar levar. E nesse simples ato, tudo começa a mudar. Você carrega 1000 pensamentos consigo todos os dias. Metas que você perseguirá algum dia. Ideias que você colocará em prática eventualmente.
Promessas que você cumprirá quando a hora certa chegar, mas a hora nunca chega. As ideias se dissipam, as promessas se desfazem, porque o que permanece não escrito permanece irreal. Fica preso no reino do talvez, da ilusão, das boas intenções que nunca se concretizam. E você se pergunta por que nada muda. Você se pergunta por que se sente estagnado. A palavra escrita é diferente. Ela não mente, ela não esquece, não se adapta ao seu humor, nem desaparece quando a dúvida sussurra. Quando você escreve algo, você lhe dá peso, você lhe dá forma, você o torna responsável. Você não pode mais fingir que não sabia, que não planejou, que não se comprometeu. A página se lembra do que sua mente quer esquecer. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas a evita. Escrever força a clareza. Exige que você escolha, que você defina. Que você pare de se esconder atrás de ambições vagas e encare o que realmente deseja. Quando você escreve, terminarei este projeto até sexta-feira, você criou um contrato consigo mesmo. Quando você escreve, não vou checar meu celular na primeira hora, você traçou uma linha na areia. As palavras te encaram. Elas te seguram. Elas não te deixam escapar para a névoa do quase e do da próxima vez. A vida desorganizada se vive na mente, onde tudo é possível e nada é feito. A vida organizada se vive no papel, onde sonhos se tornam planos, planos se tornam ações e ações se tornam resultados. Você não precisa de um sistema complexo. Você não precisa de ferramentas caras ou caligrafia perfeita. Você precisa de um caderno e da coragem de ser honesto. Escreva o que precisa acontecer. Escreva o que você está evitando. Escreva a única coisa que você mais teme e a única coisa que você mais deseja. E então, observe como o ato de escrever começa a mover o que estava estagnado. Os mestres escreviam tudo, não porque tivessem memória ruim, mas porque entendiam que a mente serve para criar, não para armazenar. Toda grande ideia que ficava trancada na cabeça de alguém morria com essa pessoa. Todo plano que nunca saía do papel permanecia apenas uma fantasia. Mas aqueles que escreviam construíram impérios, mudaram a história, transformaram pensamentos em ações. E tudo começou com algo tão simples que a maioria das pessoas ignora. Pegaram uma caneta e se recusaram a deixar seus sonhos invisíveis. Então escreva. Escreva seus objetivos. Escreva seu cronograma. Escreva a verdade que você tem evitado. Escreva até que a névoa se dissipe e você veja exatamente o que precisa acontecer em seguida. Porque a vida que você deseja não está se escondendo de você. Ela está esperando que você lhe dê forma. E a forma começa com palavras em uma página. Você não pode fazer tudo. E a mentira que está roubando sua paz é a crença de que você deveria. A vida organizada não se trata de fazer mais. Trata-se de fazer o que importa. Trata-se de identificar as poucas ações vitais que movem montanhas e ter a coragem de deixar todo o resto para trás. Prioridade não é produtividade, é poder. E quando você aprende a usá-lo, você para de estar ocupado e começa a ser eficaz. Analise sua lista de tarefas. Analise-a com atenção. Quantas coisas estão nela? 10, 20, 50? E quantas delas realmente importam? Quantas te aproximarão da vida que você está tentando construir? Seja honesto, a maior parte do que você faz é ruído, é manutenção, é o trabalho superficial que te mantém ocupado, mas te deixa vazio. Você termina o dia exausto e sem ter mudado nada, porque gastou sua energia com tudo, menos com aquilo que faria a diferença. Há sempre uma coisa, uma tarefa, uma decisão, uma conversa que tem mais peso do que todas as outras juntas. A mente organizada a encontra, a mente dispersa a evita. Porque essa coisa geralmente é difícil, requer foco, exige coragem. Ela te força a encarar o que você vem adiando. Então você a enterra sob uma montanha de tarefas menores e mais fáceis e se convence de que está progredindo. Mas você não está. Você está se escondendo. Prioridade é um filtro. Ela separa o essencial do ruído. Ela faz uma pergunta simples e brutal. Se você pudesse fazer apenas uma coisa hoje, o que seria? Não 3 coisas. Uma. E então exige que você a faça primeiro, antes que as distrações cheguem,
antes que as desculpas se acumulem, antes que sua energia se esgote. O mundo tentará roubar sua atenção 1000 vezes antes do almoço. Mas se você já fez a única coisa que importa, o resto são apenas detalhes. É aqui que a maioria das pessoas falha. Elas sabem o que importa. No fundo, elas sabem. Mas têm pavor de se concentrar nisso, porque se concentrar significa ter que confrontar se são capazes de fazer. Então dispersam sua atenção, dizem a si mesmas que estão sendo responsáveis e se perguntam por que nunca conseguem avançar. A vida organizada exige implacabilidade. Exige que você diga não a boas oportunidades para poder dizer sim a ótimas. Exige que você decepcione pessoas que querem seu tempo para coisas que não servem ao seu propósito. Você se sentirá culpado. Você se sentirá egoísta. Você sentirá que está decepcionando as pessoas. Mas eis o que você também sentirá: progresso. Progresso real, tangível, inegável. Porque quando você para de se dispersar, começa a se aprofundar. Quando você para de tentar agradar a todos, começa a construir algo que perdura. Os mestres não alcançaram a grandeza fazendo tudo. Eles a alcançaram fazendo as coisas certas e ignorando o resto. Então, reduza a lista. Pegue suas 20 tarefas e encontre as 2 que realmente importam. Pegue seus 10 objetivos e encontre aquele que mudará tudo. E então, proteja essa prioridade com tudo o que você tem. Não a deixe para depois. Não a deixe se esconder atrás do trabalho mais fácil. Faça-a primeiro. Faça-a completamente. Faça-a até que esteja concluída. Porque a verdade que você precisa ouvir é esta: você não tem falta de tempo. Você tem falta de foco. E no momento em que você aprender a priorizar, perceberá que tinha mais poder do que jamais imaginou. Você simplesmente não o estava usando nas coisas certas. Seu ambiente alimenta ou mina seu foco. A desordem não é apenas física, é psicológica. Cada objeto fora do lugar, cada canto inacabado, cada superfície caótica é um grito silencioso que desvia sua atenção daquilo que você veio construir. A mente organizada entende que a maestria começa com o espaço, uma mesa limpa, um quarto organizado, uma vida livre de distrações, porque quando o ambiente ao seu redor reflete ordem, seus pensamentos a acompanham. Você se senta para trabalhar e não consegue se concentrar. Sua mente divaga, sua energia se esvai e você se culpa. Chama isso de procrastinação, preguiça, falta de disciplina, mas talvez não seja você. Talvez seja o caos que te encara de todos os cantos da sala, a pilha de papéis que você não toca há semanas, as xícaras de café pela metade, a pilha de coisas que você vai resolver depois. Seu espaço está gritando com você, e você se pergunta por que não consegue pensar com clareza. Os mestres sabiam disso. Eles criavam ambientes que serviam ao seu propósito, espaços intencionais, deliberados, projetados para apoiar o trabalho que vieram realizar, não porque fossem obsessivos ou controladores, mas porque entendiam algo que a maioria das pessoas não compreende: o mundo exterior molda o mundo interior. Quando você está cercado pela desordem, sua mente a reflete. Quando você cria ordem, seus pensamentos se acalmam, seu foco se aguça, sua criatividade flui. Não se trata de perfeição, não se trata de ter um espaço de trabalho digno de revista ou viver em um minimalismo estéril. Trata-se de se livrar do que não lhe serve para que o que realmente importa possa respirar. Trata-se de criar espaço para o trabalho que realmente importa. Comece pequeno. Limpe sua mesa. Livre-se das distrações. Crie um cantinho da sua vida que pertença inteiramente ao seu propósito e observe o que acontece quando você entra nesse espaço. Você se sentirá diferente, focado, pronto, porque o próprio espaço está lhe dizendo: é aqui que o trabalho acontece. Você tem lutado contra o ambiente em vez de usá-lo a seu favor. Tem tentado se concentrar em meio ao caos e se perguntado por que é tão difícil. Mas não precisa ser assim. A mente organizada não luta contra a distração. Ela a elimina. Constrói uma fortaleza de clareza onde o foco é a regra, não a exceção. E essa fortaleza começa com o espaço ao seu redor. Então limpe o quarto. Arrume a mesa. Livre-se da bagunça que tem roubado sua atenção. Crie um espaço que reflita a pessoa que você está se tornando, não a pessoa que você era. Porque você não pode construir uma nova vida em um ambiente antigo. O espaço precisa mudar antes que você possa. Cada pequena decisão que você toma ao longo do dia consome um pouco mais da sua força de vontade. O que vestir, o que comer,
quando começar, quando parar. E quando você finalmente chega ao trabalho que importa, já está exausto. Os mestres conheciam este segredo. A rotina elimina a escolha. Quando você sistematiza as pequenas coisas, preserva sua energia mental para as grandes batalhas. Organização não é rigidez, é a libertação da tirania da tomada de decisões constantes. Você acorda e imediatamente as decisões começam. O que devo vestir? O que devo comer? Devo checar meu e-mail agora ou mais tarde? Devo começar por esta tarefa ou por aquela? Cada uma parece pequena, inofensiva, insignificante, mas não são. São ladrões invisíveis, roubando sua energia mental uma microescolha de cada vez. E ao meio-dia, quando chega a decisão realmente importante, aquela que pode mudar sua trajetória, você não tem mais nada. Sua força de vontade se foi. Sua clareza mental se esvaiu. E você faz a escolha fácil em vez da escolha certa. Este é o inimigo invisível. Fadiga decisória. Ela não se anuncia, não parece uma ameaça, mas está matando seu potencial todos os dias. Porque sua mente tem uma capacidade finita de tomar decisões. Cada escolha, por menor que seja, bebe da mesma fonte. E quando essa fonte seca, você opta pelo que é mais fácil, pelo que é familiar, pelo que exige menos resistência. Você para de criar e começa a se acomodar. Você para de liderar sua vida e começa a deixar que ela o lidere. A mente organizada percebe essa armadilha e se recusa a cair nela. Ela automatiza o trivial para poder se concentrar no vital. Ela cria rotinas que eliminam a escolha da equação. O mesmo café da manhã, a mesma sequência matinal, o mesmo espaço de trabalho, o mesmo horário para as mesmas tarefas, não porque seja entediante. Porque é genial. Porque quando você para de desperdiçar energia com decisões que não importam, sobra energia para as que importam. Você acha que a rotina é inimiga da criatividade. Você acha que a estrutura mata a espontaneidade. Mas isso é o contrário. As mentes mais criativas da história eram criaturas de hábitos. Elas protegiam sua energia mental como ouro, porque sabiam que era a moeda da genialidade. Elas não acordavam sem saber o que fazer. Elas sabiam. Elas não perdiam uma hora decidindo por onde começar. Elas começavam, e essa consistência, essa eliminação de escolhas desnecessárias, foi o que lhes permitiu fazer o extraordinário enquanto todos os outros ainda estavam decidindo o que comer no almoço. Isso não significa que sua vida inteira precisa ser roteirizada. Significa que você identifica as áreas onde as decisões te esgotam e as sistematiza. Crie uma rotina matinal que não exija pensar. Elabore um cronograma de trabalho que elimine a dúvida sobre o quando. Prepare suas roupas na noite anterior. Prepare as refeições com antecedência. Automatize. Simplifique. Porque cada decisão que você elimina é energia que você recupera. E essa energia é o que você precisará quando os verdadeiros desafios chegarem. Você tem se esgotado sem perceber. Tem tomado centenas de pequenas decisões por dia e se perguntado por que não lhe resta força de vontade para as grandes. Mas agora você sabe. Agora você vê o inimigo invisível. E agora você pode combatê-lo. Crie rotinas. Sistematize o mundano. Elimine a escolha das coisas que não importam para que você possa concentrar toda a sua energia nas coisas que importam. Porque uma vida organizada não se trata de controlar tudo. Trata-se de se libertar do peso da tomada de decisões constantes para que você finalmente possa fazer o que veio fazer aqui. Você diz que não tem tempo, mas isso não é verdade. A verdade é que você não sabe para onde seu tempo vai. Ele escapa por entre seus dedos em intervalos de 10 minutos rolando a tela, reagindo, divagando. A vida organizada começa com honestidade brutal. Monitore suas horas por uma semana. Veja para onde elas desaparecem. E então tome a difícil decisão de recuperá-las. Tempo é a única moeda que importa. Gaste-o como o pobre homem que você teme se tornar, e você permanecerá nessa situação para sempre. Você diz a si mesmo que está muito ocupado, muito sobrecarregado, muito pressionado. E talvez esteja mesmo. Mas ocupado fazendo o quê? Para onde estão indo as horas, afinal? Você diz que não tem tempo para escrever, para construir, para criar a vida que deseja, mas tem tempo para rolar a tela, para assistir, para desaparecer na vida dos outros enquanto a sua fica parada, esperando. O tempo está aí.
só que está sendo gasto com coisas que você nunca vai se lembrar e com um progresso que você nunca vai ver. Este é o acerto de contas que a maioria das pessoas evita, porque no fundo, elas sabem que não estão usando seu tempo com sabedoria, sabem que estão trocando seu potencial por conforto, seus sonhos por distrações. Mas saber não basta. Você precisa de provas. Precisa ver tudo preto no branco. Então, por uma semana, registre tudo. Anote onde você gastou cada hora. Não o que você acha que fez, mas o que você realmente fez. Seja implacável. Seja honesto e prepare-se para se surpreender. Você vai descobrir horas que nem sabia que existiam. Grandes porções do seu dia que simplesmente desapareceram. 30 minutos aqui, 20 minutos ali, tudo isso se soma a uma fortuna que você vem desperdiçando. E de repente a desculpa de não ter tempo cai por terra. Você tem tempo sim, só que tem gasto com tudo, menos com o que importa. A questão é se você está disposto a parar. A mente organizada trata o tempo como dinheiro. Ela faz orçamentos, ela contabiliza. Ela pergunta, vale a pena o custo? Antes de atender o telefone, antes de dizer sim àquela reunião, antes de se perder no ruído, pergunte-se, este é o melhor uso desta hora? Porque uma vez que se foi para sempre. Você não a recupera. Você não recebe reembolso. Você pode ganhar mais dinheiro. Você pode encontrar mais oportunidades. Mas você não pode criar mais tempo. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca analisar como gasta seus dias. Elas deixam a vida fluir. Elas reagem. Elas se perguntam por que os anos passam e nada muda. Mas você não é como a maioria das pessoas. Você está lendo isto porque quer algo diferente. Então, faça a análise. Monitore seu tempo. Veja a verdade. E então tome a difícil decisão de recuperar o que é seu. Cancele as obrigações que não servem a ninguém. Livre-se dos hábitos que te esgotam. Proteja suas horas como se fossem as últimas que você terá. Porque elas são. Você não precisa de mais tempo. Você precisa parar de desperdiçar o tempo que tem. E no momento em que você fizer isso, no momento em que perceber para onde ele está indo e escolher redirecionar, tudo muda. Você encontrará horas que havia esquecido que existiam, espaço que você pensava ter desaparecido. E nesse espaço, você finalmente construirá aquilo que veio construir. A forma como você termina o seu dia determina como você começa o próximo. A maioria das pessoas desaba na cama com assuntos inacabados e ansiedades não ditas e se perguntam por que acordam cansadas. A mente organizada fecha o ciclo. Ela revisa, ela reflete. Ela se prepara. O ritual noturno não se trata de perfeição, trata-se de conclusão. Trata-se de dizer ao seu subconsciente que o dia de hoje terminou, o amanhã está pronto e você está no controle. Você chega ao fim do dia exausto, não apenas fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Você se deita, mas não descansa. Sua mente está a mil. Será que fiz o suficiente? O que esqueci? O que me espera amanhã? Os pensamentos se multiplicam. A ansiedade aumenta. E você adormece num sono inquieto, carregando o peso de tudo o que não terminou, não resolveu, não deixou para trás. E então você acorda com esse mesmo peso pressionando você antes mesmo de abrir os olhos. É isso que acontece quando você não fecha o ciclo. Quando você deixa o dia terminar sem intenção, sem conclusão, sem dar permissão à sua mente para relaxar. A vida organizada não deixa pontas soltas. Ela as amarra. Ela cria um limite entre o hoje e o amanhã, para que cada um possa existir sem interferir no outro. O ritual da noite é esse limite. É o momento em que você dá um passo para trás, revisa o que aconteceu e se prepara para o que está por vir. É assim que você retoma o controle. Não precisa ser nada elaborado. 10 minutos são suficientes. Anote 3 coisas: o que você realizou hoje, o que aprendeu e qual será a prioridade de amanhã. Só isso. 3 atos simples que transformam o caos em clareza. Você honra o dia reconhecendo o que fez. Você cresce ao nomear o que aprendeu. E você se prepara decidindo antecipadamente o que o amanhã exigirá de você. Chega de acordar sem saber por onde começar. Você já sabe.
a decisão está tomada. O ritual noturno também serve para liberar o que não saiu como planejado, os erros, as oportunidades perdidas, os momentos que você gostaria de refazer. Você os anota, você os reconhece e então os deixa ir, porque carregar luz para o amanhã não muda o que aconteceu, só limita o que é possível. A mente organizada aprende com o passado, mas não vive nele. Ela fecha o capítulo para que o próximo possa começar. A maioria das pessoas encara o fim do dia como o fim de uma batalha da qual mal sobreviveram. Elas desabam, elas se anestesiam, elas fogem. Mas a mente organizada vê isso de forma diferente. O fim do dia não é um colapso, é uma conclusão. É o momento em que você faz um balanço, recomeça do zero e se prepara para se reerguer. E quando você faz isso todas as noites, algo extraordinário acontece. Você para de acordar ansioso. Você para de carregar o ontem para o hoje. Você começa a cada manhã com clareza, com propósito, com a confiança tranquila que vem de saber que você está no controle. Então, esta noite, antes de se entregar ao sono, reserve 10 minutos. Revise, reflita, prepare-se, conclua o ciclo de hoje, defina a intenção para amanhã e então descanse. Descanse de verdade, porque quando sua mente sabe que o trabalho está organizado, quando confia no sistema que você construiu, ela finalmente se permite relaxar. E é aí que você acorda verdadeiramente pronto. Você não consegue organizar sua vida se não souber proteger seus limites. Cada vez que você diz sim para algo que não lhe serve, você diz não para algo que serve. O mundo vai exigir seu tempo, sua energia, sua atenção incessantemente. E se você não aprender a dizer não com convicção e sem culpa, sua vida será organizada em torno da agenda de todos os outros, menos da sua. Proteção não é egoísmo, é sobrevivência. Você diz sim porque não quer decepcionar. Você diz sim porque quer ser útil, ser querido, ser visto como alguém que está presente. E lentamente, sem perceber, você entrega sua vida. Um sim de cada vez. Um favor, uma reunião, um compromisso que você não queria assumir, mas não encontrou palavras para recusar. E no final da semana você olha para sua agenda e não a reconhece. Está cheia de prioridades de outras pessoas. Emergências de outras pessoas, sonhos de outras pessoas, e os seus desapareceram. Essa é a tragédia silenciosa da vida desorganizada. Não que você esteja falhando no que importa, mas sim que você nunca tem a chance de tentar, porque está ocupado demais servindo a todos os outros. Você acha que está sendo gentil, acha que está sendo uma boa pessoa, mas o que você realmente está sendo é medroso. Medo de conflitos, medo da rejeição, medo de que, se você disser não, as pessoas parem de pedir, e talvez parem mesmo. Mas eis o que você não está considerando. As pessoas que valem a pena manter por perto respeitarão seus limites, e aquelas que não respeitam nunca estiveram realmente interessadas no seu sucesso. A vida organizada exige uma fortaleza, não para manter as pessoas afastadas, mas para manter seu propósito dentro. Cada vez que você diz não a uma distração, você está dizendo sim aos seus sonhos. Cada vez que você protege seu tempo, você está investindo no seu futuro. Cada vez que você decepciona alguém que queria algo de você, você está honrando a pessoa mais importante da sua vida, aquela em que você está se tornando. E essa pessoa precisa que você pare de traí-la apenas para agradá-la. Dizer não é crueldade, é clareza. É a atitude de alguém que sabe o que está construindo e se recusa a deixar que seja destruído por boas intenções e limites mal definidos. Os mestres não alcançaram a grandeza estando disponíveis para todos. Eles a alcançaram estando indisponíveis para quase todos, exceto para o trabalho que importava. Eles protegiam seu tempo como se fosse sagrado, porque era. E o seu também é. Você precisa construir sua fortaleza, precisa decidir o que protegerá e o que rejeitará. Não algum dia. Hoje, anote suas prioridades, as 3 a 5 coisas que realmente importam na sua vida. E então pergunte a si mesmo, este pedido atende a alguma delas? Se a resposta for não, a resposta é não, sem explicações, sem desculpas, sem culpa. Apenas um limite claro e firme que diz: estou construindo algo e não permitirei que seja destruído por ruídos. As pessoas ficarão chateadas,
Vão te chamar de egoísta. Vão te fazer sentir culpado por escolher a si mesmo. Deixe que fiquem, porque o desconforto delas não é sua responsabilidade. Sua responsabilidade é com a vida que você veio aqui para criar. E essa vida nunca existirá se você continuar a entregar. Lá há pessoas que não têm nenhum interesse no seu sucesso. A mente organizada sabe disso. Ela não se desculpa por proteger o que importa. Ela não desmorona sob o peso da decepção alheia. Ela se mantém firme, ela diz não, e constrói mesmo assim. Então comece a praticar. Comece a dizer não às coisas que te drenam, não às obrigações que não servem para nada, não às pessoas que só recebem e nunca dão nada em troca, e sim um sim firme e sem remorso aos sonhos que você vem adiando, ao trabalho que você vem evitando, à vida que você está ocupado demais para construir. Porque a fortaleza não se constrói em um dia, ela se constrói um muro de cada vez. E começa agora. A motivação é passageira, ela vem e vai. Mas os sistemas permanecem. A pessoa desorganizada espera que a inspiração chegue. A pessoa organizada constrói uma estrutura tão sólida que a inspiração não é necessária. Você não precisa sentir vontade de fazer o trabalho. Você só precisa saber quando, onde e como ele será feito. Os sistemas eliminam a emoção da execução. E é aí que você se torna imparável. Você acorda uma manhã cheio de energia, ideias fluindo, energia em alta. Você está pronto para mudar tudo e muda por 3 dias, talvez uma semana. E então a energia se apaga, a motivação se esvai. E você volta à estaca zero, esperando pela próxima faísca, o próximo impulso, o próximo momento em que se sentirá pronto, mas ele não vem. Ou vem tarde demais, e o trabalho que precisava da sua constância recebeu apenas o seu entusiasmo ocasional. E nada mudou. Essa é a armadilha. Você está esperando sentir vontade de trabalhar, mas sentir-se bem é algo inconstante. Sentir-se bem é como um convidado que aparece quando quer e vai embora sem avisar. Você não pode construir uma vida baseada em sentimentos. Você só pode construir, lá com base em estrutura, em sistemas que não se importam com o que você sente. Sistemas que funcionam independentemente da sua motivação. Porque sistemas não precisam de inspiração, eles precisam de comprometimento. Os mestres compreendiam isso profundamente. Eles não esperavam pela musa. Criavam as condições para que a musa não tivesse escolha a não ser aparecer. Escreviam sempre no mesmo horário, independentemente de as palavras fluírem ou não. Treinavam no mesmo horário, estivessem se sentindo fortes ou fracos. Construíram negócios, famílias, legados não nos dias em que se sentiam inspirados, mas nos dias em que não se sentiam, e esses eram os dias que mais importavam. Porque qualquer um pode trabalhar quando está motivado. É preciso um sistema para trabalhar quando não se está. Seu sistema é sua salvação. É o que te sustenta quando a motivação te abandona. É o andaime que te mantém construindo mesmo quando você não consegue enxergar a estrutura finalizada. É o mapa que te guia quando você se perde. E tudo começa com algo tão simples que você pode ser tentado a ignorar. Um cronograma, um compromisso, uma decisão sobre quando e onde o trabalho acontece. Não quando você tiver vontade, quando chegar a hora. Você não precisa de um sistema complicado. Você precisa de um confiável. Você precisa saber que toda manhã, às 6, você escreve. Que toda noite, às 8, você planeja. Que toda segunda-feira você revisa. Não importa se você está cansado. Não importa se você está sem inspiração. O sistema não se dobra. Ele não negocia. Ele simplesmente funciona. E quando você confia nele, quando para de lutar contra ele, algo milagroso acontece. O trabalho começa a acontecer por si só, não porque você teve vontade, mas porque era a hora. A vida desorganizada é regida pela emoção. Ela oscila conforme o humor. Realiza muito nos dias bons e nada nos ruins, mas a vida organizada é constante. É implacável, é cumulativa, porque não se constrói sobre uma faísca. É construída sobre um sistema. E o sistema não se importa com o que você sente. Só se importa que você esteja presente. E quando você estiver dia após dia, semana após semana, você olhará para trás
e perceberá que construiu algo extraordinário. Não porque você sempre esteve motivado, mas porque você nunca precisou estar. O descanso não é o inimigo do progresso, o caos é. Uma vida verdadeiramente organizada abre espaço para a quietude, para a renovação, para a paz profunda e serena que vem de saber que tudo está em seu devido lugar. Você não precisa se esforçar a cada hora para provar seu valor. Você só precisa confiar na ordem que construiu. E quando fizer isso, você dormirá mais profundamente, pensará com mais clareza e acordará não para sobreviver ao dia, mas para dominá-lo. Você pensa que descansar é algo que se faz quando se conquista, quando se faz o suficiente, quando se prova que se merece. Mas esse dia nunca chega. Sempre há mais para fazer, mais para provar, mais para conquistar. Então você se esforça, você rala, você sacrifica o sono pelo progresso e a tranquilidade pela correria. E chama isso de dedicação. Mas não é. É medo. Medo de que, se parar, tudo desmorone. Medo de que descansar seja sinal de fraqueza. Medo de que diminuir o ritmo signifique perder terreno. Mas eis a verdade que a mente organizada conhece. O descanso não é uma recompensa. É uma necessidade. Não é o que você faz depois que o trabalho termina. É o que permite que o trabalho seja bem feito. Você não consegue pensar com clareza quando está exausto. Você não consegue criar com força quando está sem energia. Você não consegue construir uma vida duradoura quando está consumindo o único recurso insubstituível, você mesmo. A vida organizada não glorifica a exaustão, ela a elimina. Quando você constrói sistemas, quando define prioridades, quando cria ordem no caos, o descanso se torna possível. Não porque você terminou tudo, mas porque confia na estrutura que construiu. Você conhece o plano para amanhã, sabe o que importa, sabe que o trabalho estará lá quando você voltar. E esse conhecimento, essa confiança profunda e inabalável, é o que permite que você se desapegue, que feche os olhos sem ansiedade, que acorde sem pavor, que viva sem o peso constante de tudo o que ficou por fazer. Esta é a peça final, aquela que a maioria das pessoas ignora. Elas organizam seu tempo, seu espaço, suas tarefas, mas nunca organizam seu descanso. Elas se entregam a ele em vez de escolher-lo. Encaram-no como um fracasso em vez de uma estratégia, mas é no descanso que a clareza nasce. É onde a mente sobrecarregada se torna criativa, é onde surgem soluções que o esforço não conseguiu encontrar. E é onde você se lembra por que começou tudo isso. Então, dê-se permissão, permissão para parar, para respirar, para confiar que a ordem que você criou se manterá. Você não precisa provar nada a cada minuto do seu dia. Você não precisa temer a quietude. A vida organizada não se trata de fazer mais. Trata-se de fazer o que importa e deixar de lado o que não importa. E o descanso verdadeiro, intencional e sem culpa, é o que permite que você perceba a diferença. Esta noite, quando você fechar os olhos, não leve o caos com você. Deixe-o na porta. Confie no sistema. Confie no plano. Confie que o amanhã chegará e você estará pronto, porque você estará. A mente organizada não apenas trabalha bem, ela descansa bem. E esse descanso não é um luxo, é a base de tudo o que você está construindo.